Bom, e a gente volta a falar sobre a viagem do presidente Lula a Washington, onde terá encontros com integrantes do Partido Democrata e com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A gente recebe aqui o nosso comentarista, economista Alan Gani. Alan Gani, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Eu já te pergunto, claro que negócios, acordos são fechados entre empresários, mas na aproximação entre os dois países, qual que é o peso disso no momento em que os Estados Unidos estão cada vez mais se atritando com a China, não é isso? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Se o presidente Lula ele foi para esta viagem para buscar acordos comerciais, parcerias no campo energético, discutir a questão da Amazônia, isso é muito bem-vindo, é uma viagem pragmática. Agora, se ele foi apenas para destilar bravatas de que a democracia está sob ameaça, né, gerando aí factoides, aí isto é bastante ruim. O presidente Lula, ele tem graves problemas internos para resolver, a começar pela questão fiscal. Eu espero que esta viagem não sirva de um bode expiatório para desviar as atenções das questões internas que até agora o governo demonstra aí não ter nenhum plano de voo, né? É muito pouco perante os graves aí e os grandes desafios da economia brasileira atualmente. Alan, existe a possibilidade de Biden oferecer ao Brasil 8 bilhões de dólares para ajudar a cuidar da Amazônia. Se isso realmente acontecer, você acha que Lula deve aceitar imediatamente? Olha, eu acho que deve aceitar, mas monitorando muito bem o caminho desse dinheiro. Vamos lembrar que a região da Amazônia tem ali quase 16 mil ONGs que recebem dinheiro internacional. Não é uma região que está o Deus dará, que não recebe nenhum tipo de financiamento. Muito pelo contrário. O que é muito curioso é que esse dinheiro ele chega para essas ONGs, por exemplo, mas ele não chega para a população que precisa do dinheiro e que precisa se desenvolver. Veja o caso aí da tragédia dos Yanomamis. Então, esses 8 bilhões, é claro que o dinheiro é sempre muito bem-vindo, desde que não fira a nossa soberania nacional, de que não abra nenhum precedente aí para interesses americanos na região e que também que esse dinheiro chegue na população que precise e para desenvolver a Amazônia de maneira sustentável, ou seja, preservando o meio ambiente, mas trazer desenvolvimento econômico e redução da pobreza para a população lá. Pipeno, Roberto Mota também participando da conversa. Mota, começando por você. Eu acho que essa viagem, como eu disse, tem primeira e principal função gerar notícias, gerar uma pauta boa para um governo que tem feito muita coisa errada e dito coisas piores ainda, né? Então, eu acho que alguém deve ter dado uma ideia, olha, pega um avião, junta o pessoal, vai para os Estados Unidos, senta lá com Biden e aí nós somos aqui a prova, né? Isso gera pauta, tira fotografia, e aí pega umas pautas assim, que não tem nada a ver com nada, né? O fim do embargo de Cuba. Eu duvido que os Estados Unidos estejam muito interessados na opinião brasileira sobre o fim do embargo em Cuba. Defesa da democracia. Como eu disse, tanto um político quanto o outro estão enfrentando nos seus países uma situação política difícil, né? Muito provável que Joe Biden não seja reeleito na próxima eleição. É muito provável que o próximo presidente seja Ron DeSantis, um republicano com ideias bastante diferentes de Biden. Então, isso é uma cortina de fumaça que ajuda. Eu duvido, por exemplo, que nessa pauta entre a declaração do ministro do Trabalho que se o Uber sair do Brasil está tudo bem. Não sei se está tudo bem para o Biden e para os acionistas da Uber nos Estados Unidos. Eu duvido que entre na pauta, por exemplo, a revisão da privatização da Eletrobras, né? Imaginem os investidores que estão planejando, investidores americanos que estão planejando colocar dinheiro no Brasil e com uma insegurança jurídica total, né? Qualquer coisa que for contratada, o governo seguinte
pode resolver rever, né? Eu também duvido que entre na pauta os afagos aos regimes autoritários aqui da nossa região, né? Que tem acontecido um namoro, essa reativação do Foro de São Paulo. Isso aí não é muito distante do problema que os Estados Unidos enfrenta com a China, uma competição que se acirra a cada momento. A gente vê esse inacreditável episódio do balão chinês sobrevoando os Estados Unidos, né? Então, essas são pautas importantes, duras, que deveriam ser discutidas, mas eu duvido que sejam. O Piperno, comentarista de economia, Alan Gani, por aqui à nossa disposição. Vejam, realmente os dois governantes eles têm uma pauta muito extensa, a começar pela defesa da democracia, porque os dois foram vítimas de ataques da extrema-direita, né? O Lula viveu essa ameaça agora no 8 de janeiro, a intentona bolsonarista que tentou apiá-lo do poder, e o Biden teve inclusive a sua posse ameaçada. Então é óbvio que isso foi um vexame para as duas democracias, né? Desde 1776, a democracia americana jamais viveu uma ameaça tão ferrenha e tão dura de ser enfrentada quanto essa. Então, é claro que esse é um assunto que certamente estará na pauta, na agenda, entre esses dois presidentes. Biden vem de um êxito eleitoral inesperado, né? Todos nos Estados Unidos, os principais analistas, enfim, as pesquisas de opinião, imaginavam que o Partido Democrata sofreu uma derrota fragorosa nas midterms, as eleições parlamentares que acabaram de acontecer em novembro. Mas não, surpreendentemente, Biden até aumentou em uma cadeira, né, a maioria democrata no Senado e perdeu a Câmara por muito pouco. Algo que, aliás, se tornou o melhor resultado de um presidente em exercício em quase 4 décadas, né? Geralmente, os presidentes em exercício, eles perdem. Biden acabou mantendo uma casa, perdeu de muito pouco a outra. A questão da Amazônia, sim, crucial. Há questões comerciais relevantes, porque o Brasil fechou 2022 com um déficit comercial com os Estados Unidos de quase 14 bilhões de dólares. Isso aliás, isso jamais aconteceu em um volume tão grande. O Brasil foi, durante décadas, superavitário nessa relação. Depois o Brasil se tornou deficitário, mas o déficit era pequeno. Agora não. Então, o déficit foi muito grande. E é evidente que há do lado americano uma preocupação com a crescente relação comercial entre Brasil e China, e não só entre Brasil e China, entre América do Sul e China, a ponto da China ter se tornado já há algum tempo maior parceiro comercial do Brasil, agora também da Argentina, e está perto de fechar um acordo de livre comércio com o Uruguai. Então, é óbvio que os Estados Unidos acompanham com certa preocupação essa movimentação, né, esse apetite chinês em relação à América do Sul. Então, é provável que isso também seja discutido nesse encontro, que, aliás, é mais um, né, que marca, de fato, o retorno do Brasil à arena internacional. O Brasil volta a fazer diplomacia depois de ter se tornado pária. Veja, em momento algum no último mandato, o presidente do Brasil foi recebido, por exemplo, por um governante de uma grande economia europeia. O Brasil só esteve com o presidente Biden naquela cúpula das Américas no ano passado e não foi convidado para nenhum encontro bilateral. Então, veja, de fato um Brasil que retorna a essa arena, um Brasil que nesses primeiros 3 meses do ano terá já se encontrado com a maior economia do mundo, economia americana. Tem uma visita planejada para se encontrar com a China em março, segunda maior economia do mundo. E agora, há coisa de 2 semanas, recebeu o premier alemão Olaf Scholz, a maior economia europeia. Então, esse é mais um movimento que, felizmente, marca o retorno do Brasil à arena internacional. Alan, antes de você arrematar, o Mota queria fazer uma ponderação, mas pode ir primeiro, Alan, por favor. Não, quer dizer,
essa ideia de que o Brasil foi um par internacional é só na mídia progressista que isso foi vendido, na mídia internacional progressista. O Brasil, ano passado, foi a menina dos olhos dos países emergentes, onde houve mais recursos, ingresso de investimentos aqui para o país, mais do que o próprio Chile, né? Começavam a ver o Brasil de volta ao jogo aí por tudo que foi feito, entregando crescimento de 3%, controlando a inflação, avançou com um acordo Brasil-União Europeia. E, Piperno, eu tomo muito cuidado com essas palavras, né, de forte impacto à emoção, ataques à democracia. Eu acho que a gente tem que separar aqueles vândalos que invadiram uma situação deplorável, a gente tem que condenar e falar que aquilo é um ataque generalizado à democracia. O que eu vejo é que essa viagem aí está servindo de um bode expiatório para desviar a atenção da falta de governo na política aqui interna do país, principalmente do lado fiscal. Mota? Essa narrativa de que a ameaça de invasão do Capitólio que quase destruiu a democracia americana. Olha, só para lembrar, tá? Os Estados Unidos já tiveram uma guerra civil, onde morreram 600 mil americanos. Os Estados Unidos já tiveram vários presidentes assassinados. Os Estados Unidos já sofreram com a atuação de grupos terroristas de esquerda, que fizeram atentados à bomba, sequestros, assassinatos. Os Estados Unidos já tiveram impeachment de presidente, o Nixon. Já tiveram inúmeros outros escândalos, como, por exemplo, o escândalo do Bill Clinton, que se arrastou por vários anos. E o último episódio, assim, que beira o bizarro, foi o do laptop do Hunter Biden, né? No meio da campanha eleitoral do pai, surgiu um laptop do Hunter Biden, filho do Joe Biden, com um material altamente comprometedor, comprometendo, inclusive, o pai. Isso foi chamado de fake news. Pessoas foram bloqueadas nas redes sociais por causa disso. Um ano depois se verificou que era tudo verdade. Inclusive o Elon Musk publicou recentemente um dossiê no Twitter mostrando a tentativa de agências do governo americano de impedir que essa notícia fosse divulgada, falsamente dizendo que era invenção de hackers russos. Meus amigos, isso é que é ameaça à democracia americana, isso que é violação da primeira emenda da Constituição americana, que é a emenda que garante a liberdade de expressão. Esses são os problemas reais. E a omissão desse fato para a população americana nas redes sociais e na imprensa pode ter mudado o resultado da eleição. Exato. Porque a corrupção lá é uma coisa muito séria nos Estados Unidos e poderia ter mudado principalmente daquele eleitor que é mais neutro, mais pragmático, não é nem republicano, nem democrata. Enfim, então só isso daí já foi uma grande fraude nas eleições americanas. Nada se compara à invasão do Capitólio. A democracia americana nunca passou por um episódio vexatório como esse. Vejam, golpistas tentando impedir a posse de um presidente da República, a maior democracia do mundo. E veja, comparar o que aconteceu no Capitólio com os escândalos sexuais de Bill Clinton, por exemplo, eu acho que é uma desproporção aí oceânica, né? De fato, o presidente Clinton ele enfrentou um processo de impeachment por conta de escândalos sexuais, muito diferente. Agora, relembro, né, com tudo isso que foi revelado sobre o governo Biden, o presidente Biden enfrentou um processo eleitoral agora, no qual o resultado dele foi muito bom. E veja, é de novo um momento em que a economia americana volta a apresentar, por exemplo, o mais baixo índice de desemprego de todos os tempos, volta a ocorrer crescimento econômico, né? Então isso é óbvio que vai também, de certa forma, anabolizando aí, né, a popularidade do presidente, que vai sendo gradualmente recuperado. Agora, eu não consigo entender como é que se minimizam, por exemplo, os atos que aconteceram aqui no Brasil, e veja, não só no 8 de janeiro, não, isso começou lá atrás. Inclusive, ocorreram incêndios em Brasília em dezembro,
tentou se explodir, né? Enfim, fazer uma explosão no aeroporto de Brasília. Então, é óbvio que isso no Brasil não brotou no 8 de janeiro e nem foi apenas, nem ocorreram apenas atos de vandalismo. Foi, sim, uma ação coordenada no sentido de atrapalhar o presidente eleito, coisa que, aliás, é manifesto aí em várias declarações que foram pensadas aí e já, inclusive, reveladas por participantes criminosos daqueles atos golpistas. Alan Gani, bom fim de semana, até a próxima, um abraço. Um abraço a todos, um abraço à nossa audiência também. Valeu, Alan.